para o Bruno Henrique. Novidades no tempo de contrato, já eram 3, foram para 4, segundo matéria que a gente há pouco colocou no ar no espn.com.br e assinada pelo Francisco De Laurentiis. 4 anos de contrato para um jogador que vai fazer em breve 33 anos. Dezembro. Em dezembro, né? Quer dizer, ele encerraria essa possível passagem pelo Palmeiras com 37 anos. E mais um pouquinho de capilé, Oswaldo Pascoal. Já eram 2 milhões de reais de salário. A proposta atual fala entre 2.300 e 2.400. Também não sei se acima de 2 isso faz tanta diferença. Deve fazer, Mauro. Me deu até Zinho, Pascoal, eu vou me recorrer ao Zinho, porque essa informação do Bruno Henrique já tem quase um mês. Verdade. Que a gente Você tem todo dia insistindo aqui. Tem Sou quase testemunha. Quase um mês que o nosso Tetra e eu estamos aqui falando todos os dias a respeito disso. Mas como eu acho que notícia não tem dono, sim, depois que você dá notícia, o pessoal, cada um encaminha uma situação, cada um fala uma coisa. E as situações às vezes vão mudando também curso, né? Elas vão mudando. Mas o Palmeiras se interessa pelo Bruno Henrique nesses últimos 30 dias, né? A gente passou essa informação aqui. Começou com uma proposta de 2 mais 1, eram 2 anos mais 1. E o valor era em torno de 1.800 por mês. O Palmeiras, na antepenúltima reunião, passou para 3 anos de contrato, 3 anos diretos, e aumentou para 2 milhões o salário, entre luvas e salário. Não é só o salário, é luva com salário, uma composição. Essa informação nova, aí eu faço questão que o Zinho participe conosco, porque ele teve contato com uma pessoa importante que pode esclarecer, esse contato pode esclarecer ainda melhor essa situação. Por isso eu gosto sempre que o Zinho participe conosco para dar uma outra ilustração a respeito disso. Diga lá, Zinho, como é que você conversou, o que o pessoal falou com você, essa pessoa com quem você acabou mantendo contato? Então, Pascoal, obrigado aí pela sua menção, né? E é bem isso que você falou mesmo, né? Há muito tempo você vem falando isso aqui no programa, eu também sou testemunha, e a informação do nosso querido De Laurentiis é perfeita, ele matou a charada, é isso mesmo. A última informação que eu tenho é essa, a Leila Pereira, né, sabendo que o Flamengo aceitou aumentar o tempo de contrato, porque a verdade lá no início, né, como você mesmo colocou aí, o Flamengo lutava muito em permanecer naquela coisa de 1 ano de contrato, que isso acabou a reunião, o Bruno Henrique com o seu staff, ou quem estava presente, né, o Bruno Henrique não estava presente na reunião, acabou saindo e não teve uma sequência. É uma história que vem lá de trás, ainda o Bruno Henrique lesionado. O staff do Bruno Henrique procura o Flamengo, diz do interesse da permanência, explica a situação dos 6 meses, que a gente sabe, né, o fã de esporte também, ou quem não sabe, o atleta, quando faltam 6 meses para terminar o contrato, ele está livre para assinar um pré-contrato com outro clube. O staff do Bruno Henrique procurou o Flamengo para que resolvesse isso antes de chegar nesse momento, para evitar o que está acontecendo. Porque é claro que é um jogador cobiçado por vários clubes. E outra, hein? Tem outros clubes que também já buscaram uma sondagem, uma tentativa de conversa, que o staff do Bruno Henrique segurou. Porque como a do Palmeiras é muito expressiva, é bem maior daquilo que está sendo conversado com o Flamengo, preferiu esperar essa definição do Flamengo. Então, a situação está na mão do Flamengo. O atleta já demonstrou interesse de permanecer no clube. O jogador, pela sua identificação com o torcedor, por tudo que já conquistou no Flamengo, está, esse período todo, mesmo podendo já ter acertado com outro clube, ainda esperando uma manifestação da diretoria do Flamengo. E isso tem chateado o atleta. Porque uma hora, tudo bem, não ganhou um título, vai tirar o treinador, vai chegar um outro treinador. Mas agora chegou um ponto que estão
falando de uma renovação por mais 5 anos do contrato do Gabigol, que só termina no final do ano que vem, e não acerta o contrato do jogador, que na minha visão, aí é opinião minha, tá? Não é informação, opinião minha. Para mim é o jogador de grande destaque no momento. Já é de muito tempo, mas hoje o rendimento desses jogadores da frente, o melhor para mim é o Bruno Henrique. Então o que me chama a atenção é essa lentidão de não sentar e acertar, sim ou não. Né? Então, parecendo que não está acreditando que está tendo uma proposta altíssima de um grande clube como o Palmeiras, que é o rival. O Bruno Henrique indo para o Palmeiras é um reforço espetacular. Você imagina Dudu, Veiga, Bruno Henrique e Rony. Enfraquece o Flamengo e eleva muito mais o nível do Palmeiras. E o Flamengo parece que não está muito dando uma prioridade para isso. Isso tem chamado a atenção, a chateação do Bruno Henrique, do seu staff. E o pior, né? Porque quando o Flamengo aí de repente aceita fazer 2 anos, não aumenta o valor, o atleta faz uma contraproposta de 3 anos, com um valor que ontem eu falei aqui, menor do que o Palmeiras oferecia. Aí, para surpresa, e parabéns ao De Laurentiis, que ele trouxe essa informação exclusiva, e eu fui buscar a informação, ela é verdadeira, procede, né? Está no nosso site, né? Assinado pelo De Laurentiis, perfeito, é isso mesmo. A Leila Pereira abriu o cofre, oferece 4 anos e aumenta a proposta. Então, assim, aquela frase que o Pascoal usou, e tem usado já há muito tempo, que nós todos somos testemunhas aqui, o Bruno Henrique só não joga no Palmeiras se ele não quiser, porque financeiramente e o tempo de contrato que a Leila oferece, fugindo até aquilo que ela falou na entrevista. Vocês lembram que ela falou? Eu não vou buscar jogador para se aposentar aqui. É um contrato para o Bruno Henrique se aposentar no Palmeiras. Sim. Pode até jogar depois de 37 anos, mas vamos lá, né, gente? Já é um período já que o cara está pensando em parar. Então, a Leila faz um esforço tremendo, né? Porque ela quer o Bruno Henrique. O Palmeiras quer o Bruno Henrique. E o Flamengo parece que está esperando. A informação que eu tenho, teve uma reunião ontem aqui no Rio de Janeiro, ela não foi bem sucedida. E como o Flamengo vai jogar em Minas, vai ter uma nova reunião lá, porque o empresário do Bruno Henrique, ele vive em Minas Gerais, né? Então, a informação que eu tenho, né, é que eles vão se reunir novamente lá nesse período, que estarão lá para o jogo contra o Cruzeiro, para ter uma definição e o Flamengo colocar o que ele quer. Então, assim, mesmo com essa proposta, o Bruno Henrique ainda está, né, querendo escutar se o Flamengo vai aceitar a proposta que ele fez de 3 anos. Ô Zinho, por que você imagina que o Flamengo não esteja se empenhando tanto ou no peso que deveria estar para conseguir a renovação do Bruno Henrique? Era, obviamente, para o Flamengo estar totalmente focado nessa renovação. Depois você pensa no Gabriel Barbosa, como você acabou de dizer, que tem ainda um contrato relativamente longo para cumprir. Por que existe alguma razão para o Flamengo não estar com um empenho 300% nessa renovação? Aí não é uma informação, não tenho como afirmar isso. Agora eu vou falar a minha opinião. Tem alguns pontos. Não esperava que uma equipe no futebol brasileiro ia fazer o que o Palmeiras está fazendo. Porque ele já tem um bom salário, teria um aumento de salário, e essa discussão de tempo, acredito eu, porque eu já fiz parte, o Pascoal também já fez parte de diretoria, né? A gente já participou disso. Então você, vamos lá, 1 ano, mais 1 ano dependendo do percentual de jogos que você jogou nesse 1 ano de contrato, automaticamente seu contrato vai ter renovado. Mas como não deu um encaixe, o staff do jogador não viu com bons olhos esse início, estacionou porque foi lá no início do ano. E aconteceu esse ano frustrante de muitas
perdas de títulos, né? Escolhas erradas, pressão, o Flamengo envolvido em muitas disputas, o Bruno Henrique ainda vindo de recuperação, isso parou, estacionou. Quando o Bruno Henrique volta e volta muito bem, e vira o principal destaque da parte ofensiva do time, mais uma vez a minha opinião, né? Depois os companheiros aí vão falar. Mas para mim ele foi, nessa volta dele, o destaque de um Flamengo que não rende o seu melhor futebol. Ele ainda conseguiu manter um nível muito bom, visto que o Flamengo ganha jogos com ele sendo decisivo, né? Em Libertadores e no Campeonato Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. Então eu acho que assim, o Flamengo não acreditou nessa possibilidade e foi empurrando. E acabou que agora está numa situação mais delicada, porque o jogador tem uma proposta que, particularmente como um ex-atleta, ela é até irrecusável. Porque você pensar que você tem garantido 4 anos de contrato, com 33 anos você tem mais 4 garantidos num time de ponta que vai brigar por títulos, mexe com qualquer atleta, porque por mais que você tenha uma ligação, que você tenha já um encaixe onde você está morando, no caso ele Rio de Janeiro, ídolo da torcida do Flamengo, por mais que tenha isso tudo, o cara pensa também no futuro dele, na família dele, num restante de carreira. Será que ele vai ter essa possibilidade de fazer um contrato de novo dessa forma? Então veio essa proposta. E aí, só me vem à cabeça o seguinte, a diretoria do Flamengo, com esse imbróglio da chegada do Tite, que demorou um pouco para o convencimento, ter o acerto com a saída do Sampaoli, mais uma vez não foi a prioridade da diretoria. Mas agora, acredito que vai ser número 1, renovação de contrato de Bruno Henrique. E o número 2, para mim, tem que ser do Everton Ribeiro. 2.2. É a minha opinião, né? Porque são jogadores que têm mercado. Os que estão terminando, os outros, vamos dizer, Felipe Luiz, Davi Luiz, são cracassos, histórias lindíssimas, uns caras que eu respeito demais, mas é mais difícil ter um mercado que vá pagar o que eles ganham no Flamengo. Aí eu até entendo, tá um diálogo mais lento. Apesar que o Davi Luiz já está tendo uma conversa também. Então, esses 2 atletas, e principalmente o Bruno Henrique, que é dito já por todo mundo da imprensa, que há esse interesse do Palmeiras, tem que ser a prioridade número 1 para o Flamengo, se ainda tem esse interesse. Aí vem a minha última fala. O terceiro ponto de repente o Flamengo não está contando com ele, porque no encaixe vai dar mais oportunidade para o Everton Cebolinha, vai ter essa coisa do Gabigol com o Pedro jogarem juntos, aí já tem o Cebolinha de um lado, já tem o Luiz Araújo do outro lado, pode buscar outro atleta, ainda se tem muito falado de De La Cruz, acho mais difícil, né? Por mais que seja mais jovem, mas é um investimento alto. Então, pode ser esse último ponto que eu falei, que eu acho que seria muito errado. Aí é a opinião minha novamente. Não renovar com o Bruno Henrique, né, e permitir, de repente, dele ir para uma outra equipe, que ele vai ser destaque e vai reforçar, e vai ser um atleta que, com certeza, nos campeonatos que tem pela frente, vai tornar essa equipe muito mais forte para competir com o próprio Flamengo. Então, acho que assim, o Palmeiras está na dele, pode conversar, pode fazer proposta, está no período disso. O jogador está nesse período, já passou dos 6 meses, então ele pode ouvir propostas de outro clube, né? E cabe ao Flamengo se movimentar, coisa que está demorando um pouco. A gente vai explorar bastante daqui a pouquinho com o Pascoal o lado palmeirense nessa proposta que é efetivamente a mais audaciosa, pelo menos da Leila Pereira, presidindo o Palmeiras, sem dúvida alguma. Não é? Não. Qual é maior? Ela queria pagar 100 milhões para ter o Pedro
Se você somar esse dinheiro com o que ia parar de salário... Levando em consideração a idade do eu estou falando em valor. É isso que eu falava com o Pascoal. O Pedro custaria, em 4 anos, o dobro do Bruno Henrique. Mas tem 20 e poucos anos e o Bruno 33. Sim. O que a gente está fazendo uma conta aqui, eu e o Pascoal, é o seguinte, vai gastar 20 milhões de dólares com o Bruno Henrique por 4 anos. 5 milhões por ano. Compraria alguém... Apesar dos 33 anos... Quanto custou o Flaco? 15 milhões, né? 15 milhões. De dólares? Dólares. Então, esse aí não vai ter volta. O Flaco você ainda pode vender. O Arthur, quanto que custou? O Arthur foi vendido por 20 milhões de reais, comprado... por reais, né? Estou falando. Sim. 20 milhões de reais comprado por 30. Esse eu estou falando em dólar para arredondar, tá? 14,3 milhões o Flaco. Não, 15. 15. Na minha conta 70 milhas. Na minha conta eram 15. Sim. É a mesma coisa. Mas tem 20 e poucos aninhos também. Ainda 22. não vai se aposentar, como disse a Leila. O Bruno vai. Agora eu faço a conta do Bruno. Aparentemente, você fala assim, será que daqui 4 anos, o 4º ano, ele vai estar valendo esse salário? Ele vai estar jogando toda essa bola? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, independentemente disso, que ele entregue 2 anos excelentes para o Palmeiras, vai gastar 20 milhões de dólares com ele. Compraria alguém para entregar em 2 anos? Assim como tiro quase certo. Certo, vai vir, vai adaptar e não sei o quê por 20 milhões? Acho que não, diante desses números do Flaco, de outros e tal. Está comprando um jogador agora novo, mas é médio volante, etc. Tal. Vai gastar uns 6 ou 7, depois o Pascoal vai falar disso. Então é isso. Agora, me parece muito claro que o Bruno fica lá no Flamengo por 3 anos. Não acho que ele se mexe muito, porque a do Palmeiras é 4. Eu acho que ele está adaptado lá. Foi isso que ele falou pro Flamengo. O Flamengo queria dar 1 ano, ele quer 3, porque é o último grande contrato. Então eu acho que ele troca 3 por 4 para ficar, lógico. E são 25 milhas. Mas com uma torcida que já ama, não sei como é a adaptação no Flamengo. É outro técnico, é outra torcida. No Palmeiras. Desculpa, no Palmeiras. Lá o cara tá em casa, cara. Tá em casa, mas 25 pau. Ele abriria a mão. Não, abrir mão. Mas mão. o Flamengo tem que aceitar essa proposta, né, Mauro? Então, é isso que eu tô te falando. Se o Flamengo aceitar 3 anos, eu acho que a ideia dele é ficar lá. Aí ele fica. A prioridade dele é ficar no Flamengo. Exatamente. E aí, esse 4º ano, ou ele vai aposentar, ou ele vai jogar em outro lugar, talvez não ganhando esse dinheiro todo, mas, já ganhou em 3 anos, porque também lá o salário lá também não é pequenininho, não. Mas a história não é que no Flamengo ele receberia menos do que no Palmeiras. O Flamengo vai aceitar essa proposta, gente. Então, nós estamos falando a mesma coisa, Eu estou falando, e você concorda comigo, que a opção dele me parece clara, que é ser Flamengo, mesmo que seja 3 anos. E não se iludir com os 4 do Palmeiras, ok? Mas mesmo que seja menos nesses 3 anos do que o Palmeiras oferece? Vai ser menos quanto? 100 mil, 50 mil, 30 mil, não sei. Agora sabendo subiu para 2.300, 2.400. E quanto você acha que ia ser lá no Flamengo? Já era menos do que 2? Mas, rapaz... É proposta de emprego, o cara quer te tirar daqui. No Flamengo tem uma luva. Isso, outra informação. Que aí iguala, vira quase o mesmo salário. Ele tem um salário. O salário dele não vai ser o maior do elenco, o salário mensal. Mas se você botar a luva que ele está pedindo, se torna um dos maiores salários do Flamengo. E provavelmente aí que vem igual minha do dúvida, Palmeiras. Mauro. A gente está falando a mesma coisa, mas a minha dúvida vem o Flamengo, que até agora não se manifesta e não dá a resposta, vai aceitar essa proposta que ele fez ao Flamengo de 3 anos seguidos com essa luva alta e com esse salário? Essa é a minha dúvida. Sim, é isso que o Bruno está esperando. Ele tem a certeza que o Palmeiras aceita as luvas, os salários e um contrato de 4 anos. Isso. E que no Palmeiras ele vai receber 20 milhões de dólares no período de 4 anos. Ele tem essa certeza que o Palmeiras vai dar para ele. Porque o Palmeiras paga. Ele vai ganhar um salário semelhante ao do Dudu, que é o maior salário do Palmeiras. Dizem que é o maior salário do futebol brasileiro, mas isso eu não tenho certeza. Mas que o Dudu dizem que é o maior salário do futebol brasileiro. Mas esse salário do Flamengo, é menor, mas aí entra essa luva aí que o Zinho está dizendo, que você dilui. Pode chegar. Fica muito parecido, cara. Fica trocando quase 6 por meia dúzia.
Agora, ele precisa ouvir do Flamengo que o Flamengo aceita 3 anos. E eu acho que o Flamengo está esperando 2, 3 jogos com o Tite, para o Tite falar, ele é imprescindível. Ou o Tite falar, eu me viro aqui com Cebolinha. Acho. Cebolinha é, por enquanto, no Flamengo, um enorme ponto de interrogação. E é difícil, se a gente imaginar, são raros os elencos no futebol mundial que tem 2 super jogadores em cada posição. Sim, claro. O Cebolinha hoje não está bem, soa até estranho falar em grande jogador, mas o Cebolinha já foi titular da Seleção Brasileira em Copa América e destaque da Seleção Brasileira em Copa América. É duro mesmo você ter essa situação de 2 caras muito grandes na mesma posição, né? Mas hoje o momento é do Bruno Henrique, acho que o Tite vai jogar, com o Bruno Henrique, o problema lá é resolver Pedro e Gabigol, é o Bruno Henrique, o que tá voando lá é o Bruno Henrique, hoje. Começa a nova temporada, não sei, mas acho que o Flamengo, na minha opinião, como disse o Zinho, assim, a gente não tem informação disso, é só um feeling. O Flamengo está jogando muito também com isso. Eu vou dar mais um tempo aqui, deixa o Tite fazer um jogo, 2 jogos, 3 jogos, porque sabe que ele quer ficar no Flamengo, o Bruno. Então, o Bruno eu não acredito que o Bruno vai ficar bravinho e amanhã cedo já corre lá no Palmeiras e aceita. Não, o Bruno também está nessa queda de braço, esperando um sim do Flamengo pelos 3 anos. E o Flamengo corre o risco? Corre, claro. O cara fica bravo, fala, quer saber? Manda o contrato aí, dona Leila, que eu vou assinar e tchau. Ô Braz, vai conversar com o outro. Mas a gente não está vivendo esse ambiente e não sabe esse nível de conversa. Eu estou enganado, inicialmente a conversa do Flamengo, partindo do Flamengo para o Bruno, era de 1 ano de contrato. Só de 1 ano ele de cara pediu 3. Porque queria sentir o Bruno depois da lesão, né? Possívelzinho, aí é confabulando mesmo, e eu não estou querendo achar pelo em ovo não, mas é possível que o Bruno, ou o pessoal que trabalha com o Bruno, tenham guardado algum tipo de ressentimento com isso, o que eu acho que é até normal por parte do Flamengo. Você não sabia que ele ia estar jogando nesse nível logo de cara. Talvez ele nunca mais atingisse esse nível que ele está jogando. Isso pode acontecer, não estou falando nem da situação específica do Bruno Henrique. No futebol em geral, o jogador quando ali está no processo de recuperação, que é incerto também para ele, quando ele não recebe o tratamento esperado, que eu não estou dizendo que seja o correto do clube, ele guarda algum tipo de ressentimento? Acredito que não, caso venha a ser feito o contrato com essa última contraproposta que ele fez ao clube. Mas nesse momento ele está chateado. Aí eu posso te falar, nesse momento ele está chateado, porque já vem tentando fazer essa renovação, já demonstrou todo o interesse de permanecer no Flamengo, no Rio de Janeiro. Ele se adaptou totalmente, como o Mauro Naves falou, a torcida tem ele como um dos grandes ídolos, imprescindível para o torcedor. Se você for fazer hoje uma enquete ali, se bobear hoje, se você fazer uma enquete dos atacantes, ele vai ser o cara com a votação aí. De repente o nosso site aí fizer, qual atacante você quer que permaneça? Vai dar ele. É a minha opinião. Acho que vai dar ele. Então, assim, ele também quer. Tanto é que ele não deu uma resposta para o Palmeiras de sim. Tem a proposta, foi sincero, olha, vou escutar a proposta que eu fiz para o Flamengo, a minha prioridade é o Flamengo. A atitude do Bruno está muito correta. Só que está chateado porque desde fevereiro que ele está buscando esse acerto, essa conversa. E aí chegou no meio do ano, bateu, hein, gente? Vai ter 6 meses agora, isso vai ser divulgado, vai virar uma novela, vai ficar especulação, isso não é bom para mim, não é bom para vocês. Até teve a experiência de colocar isso para o clube. E não está dando outra, né? E aí é aquela coisa ruim, daqui a pouco o torcedor, claro que a paixão do torcedor é o clube, e eu falei isso aqui ontem, o clube está acima de qualquer jogador. E aí nessa hora o que vai falar? Tá fazendo leilão, tá esperando a proposta daqui, e a informação que eu tenho não foi isso. É o contrário. Tanto é que ele já fez a proposta pro Flamengo. Basta o Flamengo aceitar. Se o Flamengo falar sim, ele vai chegar, muito obrigado Palmeiras,
mas já estou aqui, estou adaptado. Aí o que o Mauro falou, não é 200, 300 a mais, eu vou ter 3 anos garantidos, né? Eu prefiro ficar aqui. Só que até agora não tem isso, o atleta tá chateado. Tá assim, normal, né? Porque parece que assim não é a primeira opção. Ô Zinho, mas olha só, eu entendo, ele está chateado, o Everton Ribeiro deve estar chateado, o Renato Augusto deve estar chateado, o Gil, o Fagner, todo mundo que vai ter contrato e não foram conversar. O Fagner está renovado, tem... o Fagner renovou, tá, o Rafinha hoje no São Paulo. Eu digo assim, esses que estão acabando e que são referência em clubes, e estou falando só desses dois, tem outros clubes aí pelo Brasil que tem essa situação. Mas ele também colocou para o Flamengo uma coisa muito diferente do que o Flamengo queria. O Flamengo queria 1 ano, ele queria 3. Então estou chateado porque você não falou sim para mim. Opa, mas eu vou analisar, você tem 33 anos, o seu salário não é baixo. Assim... Mas a chateação é pelo tempo, Mauro. Mas em fevereiro começou... Tá, mas ele pediu 3 anos. Se ele pedisse o mesmo coisa que o Flamengo queria e um salário ali, estamos brigando por um salário, mas é muito diferente. O presidente do Flamengo vai sair o ano que vem. Ele assina por 3 anos, ele deixa para o próximo presidente um jogador de 34 anos, com talvez o maior salário da casa, que não se sabe como vai estar. Pode estar voando, como pode não estar. Então, assim, eu entendo um pouco o lado do Flamengo. Não é porque ele está bem, etc., desde fevereiro. Mas desde fevereiro a gente também podia já ter assinado se você tivesse aceitado 1 ano. Você falou agora, o jogo do Bruno Henrique é muito ligado na potência que ele tem, na velocidade que ele tem. Você não sabe como é que daqui a 2 anos ele vai estar, nesse aspecto físico. E você acha que o Flamengo não conversa isso? É porque ele é à toa, o Braz não quer. Tá? Não, lógico que ele quer. Não, eu entendo isso, eu entendo essa colocação. Só que assim, o clube tem todo o direito, tem contrato com o atleta até o final do ano, tem todo o direito de chamar para conversar a hora que quiser. Não estou dizendo que o Flamengo, nesse ponto, não está no seu direito. Eu só acho que está possibilitando de um jogador de altíssimo nível já demonstrado e que eu acredito que no mínimo 2 anos tem potencial e tem saúde para manter o mesmo nível, no mínimo, ainda mais num time na qualidade dos atletas que tem e com o treinador que chegou. É uma opinião de ex-atleta pensando o seguinte, aí eu estou vendo o lado do jogador. O clube está certíssimo. Vai negociar a hora que ele quer, vai falar a hora que ele quiser, mas vai correr um risco. Por quê? É um atleta, como vocês falaram, de 33 anos. Ele não sabe se essa proposta que o Palmeiras está fazendo para ele vai ter em dezembro. E se o Palmeiras falar, poxa, estava esperando, você não falou, fui buscar outro jogador. Sim. Entendeu? Então, assim, a chateação é que ele precisa também saber do interesse do clube. Vocês têm o interesse? Vocês estão olhando a minha proposta? Vocês querem renovar? 1 ano eu não quero. Eu não quero 1 ano. Minha prioridade é ficar aqui. O que vocês têm de proposta para mim? Porque eu estou com a proposta irrecusável. Mas a minha prioridade são vocês. Então, nesse sentido, não é uma chateação de briga. Não foi isso que eu falei. Uma chateação de não estar como uma prioridade no momento, e eu até entendo do clube que estava negociando com o Tite. Só que é desde fevereiro que está isso. Poderia ter resolvido isso bem antes, por um valor abaixo e por um tempo menor. Se lá atrás já oferece 2 anos, ele ficaria. Hoje já se está falando de 3, porque eu tenho 4. Então é tudo a negociação, Mauro. E o cara de 33 anos. Ele tem que pensar nesse futuro dele. E aí? E se o Palmeiras desiste daqui a um tempo e o Flamengo não me procurou, não falou, não me deu uma resposta, eu vou ficar na mão de renovar do jeito que quiser. Até onde eu li, Zinho, o Flamengo chegou nesse meio termo. O Flamengo também pode estar chateado, falar, tô desde fevereiro te oferecendo 2 anos e você não quis. Ele queria 3, o Flamengo queria 1. Não ofereceu 2 anos. Não ofereceu 2 anos. Então tá. O Flamengo não ofereceu 2 anos. Então tá. Agora nessa reta final que aceitou aumentar para 2. Quem? Só se agora aumentou para 2, o Zinho está falando. Não, agora nessa reta final, agora há 20 dias, a 30, nem 30 dias, há 20 dias, que o Flamengo abriu para ser 2 anos.
Pascoal, Não, pois é, então já foi oferecido o meio termo. Então não é que o Flamengo está deixando ele de lado. Eu não estou aqui querendo defender nem o clube nem o jogador, não, que ele se acerte e que o Bruno ganhe o máximo possível, baita craque. Só que eu acho assim, há 20 dias ele ofereceu 2 anos. Aí o Bruno bateu o pé, quero 3. Porque o Bruno está com uma carta na manga maravilhosa, que é o Palmeiras que apareceu. Senão ele já tinha assinado 2. Mas ele merece, ok. Eu fico pensando aqui... Só que o Flamengo, não é que o Flamengo não conversou com ele. Até onde eu sei, o Flamengo não conversou com o Everton Ribeiro, não conversou se o Rodrigo Caio vai ficar, não conversou com um monte de gente. Eu não vejo notícias disso. Agora já está falando com o Everton Ribeiro. Pois é, mas... E com o Gabigol, né? Sim, e com o Bruno. E o Gabigol ainda pro ano que vem, né? Tem mais E com tempo. o Davi Luiz. Com o Davi Luiz. Então, tudo. aí eu quero saber do Pascoal e do Zinho, que já tiveram do outro lado do balcão. Porque assim, você tem, o dirigente também tem que ter uma série de preocupações que a gente não se atenta tanto, porque, enfim, não é na gente que vai estourar. Inflacionar o elenco, ainda mais, não que isso seja exatamente um problema para Flamengo e Palmeiras, que financeiramente estão bem saudáveis, mas você tem que tomar cuidado, você não pode rasgar dinheiro também. E a coisa do ego, do ciúme, um vendo o outro renovar por tanto, tal, um sendo procurado mais cedo, mais rápido do que o outro, tal. E aí, como é que se administra isso? Aí tem que ter muito jogo de cintura. Aí você tem que colocar cada coisa, porque cada coisa tem que ser colocado no seu canto certo, né? O caso do Bruno Henrique está explodindo agora e está muito em evidência por conta da proposta do Palmeiras. O Bruno Henrique teve sondagem no Grêmio, do São Paulo, e teve sondagem no time da Turquia. Desde aquele tempo, uns 20 dias atrás, como o Zinho falou, 21 dias atrás, 3 semanas, a melhor proposta era a do Palmeiras, já naquele momento, que era do 2+1, 2 anos mais 1. E o salário não era nem esse de hoje, era 400 mil a menos. Agora são 4 anos com 400 a mais do que foi proposto naquele momento. O que eu conversei, com quem eu conversei hoje, né? O Abel fala que, o treinador, fala que tem X9 no Palmeiras, que tem dedo duro. Abel, só vou dizer para você, quando você pensou em chegar no Palmeiras, eu já estava lá. Com quem eu conversei hoje, me disse o seguinte: a pessoa que está lidando com o Palmeiras estava muito chateada, porque entende que o Flamengo não deu a atenção devida para esse momento do Bruno Henrique. Entendendo que, com essas propostas recebidas, inclusive essa última do Palmeiras, as coisas deveriam estar em um outro caminho, em um outro rumo. O Palmeiras fez a proposta, esperava uma resposta, não teve. O Palmeiras teve paciência para esperar essa reunião de ontem, que foi uma reunião que não ficou bem, não foi boa, pelo que eu recebi de informação. Que aí a pessoa disse que houve uma certa chateação do jogador e do empresário. E a pessoa me disse que o Palmeiras está disposto a manter o que foi proposto, que são esses 4 anos e agora mais 400 mil no salário, que é uma fábula que o Palmeiras está oferecendo, é um salário astronômico, é um salário europeu, é um salário para jogar em time da Europa. O Palmeiras oferece isso para o Bruno Henrique e espera uma resposta rapidamente. Foi isso que a pessoa me disse. Me disse o seguinte: a gente espera que não no final de semana, até o final de semana, nós tenhamos uma resposta a respeito disso. Senão o Palmeiras vai ficar chateado também com o Bruno, hein? Não, porque... O Bruno tá chateado que o Flamengo está demorando. Senão vai começar a ficar com cara de leilão mesmo. Não, e aí o Zinho tem razão. O Zinho tem razão. O Palmeiras fala: bom, então você também está demorando, já estou chateado que você não responde para mim, que você está esperando o Flamengo, que você só quer o Flamengo, vou procurar outro. Sim. É o que o Zinho está dizendo. Aí fala: obrigado, eu vou procurar outro com esse dinheiro. Então, assim, é um jogo, é a queda de braço, gente, né? É a queda de braço ali. É um momento muito delicado. Para o Bruno Henrique, para o Flamengo e principalmente para o Palmeiras. Tem gente que entende assim: não, o Palmeiras só está fazendo isso que é para o Flamengo fazer uma baita proposta e ficar com um salário astronômico. Não é verdade. Não, porque não atrapalha nada as finanças do Flamengo pagar 10 a mais, 10 a menos. O Palmeiras faz uma proposta real. Quer enfraquecer o Flamengo, isso é outra coisa. O Palmeiras faz uma proposta real para ter os jogadores. Aliás, em cima disso, eu sei que é difícil mensurar, responder, mas o Bruno Henrique... o peso maior de uma negociação, de uma troca de clube do Bruno Henrique, está
no quanto o Flamengo vai se enfraquecer ou no quanto o Palmeiras vai se reforçar? Eu acho que quanto o Palmeiras vai se reforçar, porque o Flamengo perde o Bruno Henrique, pode buscar outro cara. O Flamengo tem dinheiro também. Pode estar em casa, né? E pode se acertar lá, Cebolinha, Luiz de um lado, Pedro, entendeu? Pedro e Gabigol. Vai ficar mais fraco? Vai, pelo que está jogando hoje o Bruno, aí vai, lógico, você tirar um cara super importante, mas não quer dizer que você não possa repor. Agora o Palmeiras tem que se fortalecer, buscando alguém desse nível. Entendeu o que eu quero falar? Do Flamengo já tem gente boa lá e tem dinheiro para buscar mais. Bora, vou buscar lá fora. Quem é que tá voando aí? Custa o dobro do Bruno Henrique. Mas o Flamengo tem dinheiro para buscar se o Tite indicar e tal, entendeu? Agora, o Palmeiras precisava. Você imagina o Palmeiras aí agora, ainda mais que quando perdeu o Dudu agora, se ali na esquerda não precisasse fazer muitos testes com os meninos que ele fez lá, o Abel, não tem o Bruno Henrique para jogar aqui. Roubar o jogador do maior rival nacional hoje, né? Isso pode ser um problema também, né? Agora, esse acréscimo de 1 ano de contrato, acho que pouca gente esperava saltar de 3 para 4. 3 já era um número até meio exagerado pela idade que o Bruno tem, não pela bola que ele joga. Pode ter a ver, Pascoal, você interpretaria, você cogitaria ter a ver com ter virado uma questão de honra e também pela, em partes, desastrosa entrevista da Leila na semana passada, uma resposta ao seu povo, o desastre, aos seus súditos? O desastre da entrevista da semana passada, eu acho muito difícil dele ser apagado rapidamente. Acho muito difícil. Mesmo com o Bruno Henrique chegando com festa e pompa. Porque ele só vai chegar em janeiro, hein, gente? Ele só vai chegar em janeiro. E é bom lembrar que o ano que vem é um ano eleitoral no Palmeiras. Que mês que é a eleição? Novembro. O Flamengo para novembro. Aí eles decidem lá. No Flamengo também, o ano que vem. Então, o Flamengo também. Então, esse é um ano, vai ser um ano eleitoral. Um ano eleitoral. E a gente sabe que todas as manobras são feitas visando a eleição. Porque a atual presidente do Palmeiras quer a sua reeleição. Eu posso dizer para você que hoje ela não seria reeleita. Porque ela conseguiu dar insatisfação para a oposição, aqueles 26 conselheiros que são contra, são sempre contra, aqueles 26 então já sabem que não, mas os outros tantos ela também desagradou. Ela vai ter que fazer um trabalho muito grande para reconquistar muitos antigos conselheiros do Palmeiras, pessoas mais antigas, porque se sentiram muito abaladas com as declarações da presidente essa trágica entrevista que ela deu na semana passada. Então tem hoje eu posso afirmar para você, conheço muita gente no Palmeiras, todo mundo sabe, hoje eu posso garantir para você, se tivesse eleição hoje ela não se elegeria, mas quem se elegeria? Não sei, hoje ela não. Hoje, eles dizem isso, ela não. Daqui a um ano, eu não sei o que vai acontecer, porque o Palmeiras pode ganhar tanta coisa durante o ano. O Palmeiras pode ser campeão paulista, campeão da Libertadores, pode ser campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. O Palmeiras pode, ou um ou outro, ou um título mais expressivo, ou menos o outro. Ela pode ser a primeira presidente a ser 4 vezes campeã da Libertadores da América. Porque nenhum outro presidente no Brasil tem 4 títulos de Libertadores da América. Ela pode conquistar como presidente do Palmeiras, isso pode ser expressivo. E eu acho que o trabalho está sendo feito exatamente para isso, para elevar, porque há um enfraquecimento do time do Palmeiras. O Palmeiras foi enfraquecido e a presidente do Palmeiras sabe disso. Tanto ela sabe que está contratando um jogador que no meio do ano ela tentou contratar e por um preço maior do que era oferecido no meio do ano, que é o Aníbal Moreno. Então, gente, o que está sendo feito agora é reposição de peça, com valores expressivos, com peças importantes, com nomes que têm importância no futebol. Para quê? Para que o torcedor sinta o impacto, para que esse impacto seja sentido dentro de campo e que o Abel, que pediu 4 reforços no ano passado e não teve, e esse ano pede 5, que ele possa ter minimamente o necessário para ter um time, um elenco que possa ter maior nível de competição. Está reparando o que não fez em julho, né? Porque quando olham para o jogo com o Boca, deve certamente olhar e falar, puxa vida, se ela tivesse, o Abel pensando, se ela me compra uns 3 reforços, eu estou na final da Libertadores. Se eu ia ganhar ou não sei, mas eu passaria pelo Boca. E ela também não pode até não admitir publicamente, mas deve pensar, eu podia sim ser a presidente que ganhou 4 Libertadores, se eu tivesse gasto um pouquinho em julho
Então agora está tentando, pro ano que vem, fazer isso. Só para a gente arrematar. Podia ter feito esse ano e tentar. O Bruno, para quem acompanha a distância, eu, logicamente, sempre levei muito a sério tudo que o Pascoal trazia aqui todos os dias. E aí, num primeiro momento, considerava o Palmeiras nessa corrida pelo Bruno Henrique com grandes chances de levar. Com a chegada do Tite, eu falei, agora já era para o Palmeiras. O Tite não vai abrir mão desse jogador. Imaginava até que no acordo dele com o Flamengo, estava veiculado, estava vinculado à permanência do Bruno Henrique no clube. Agora, com esse negócio dos 4 anos, acho que daí ele é duro. Embora o Mauro ache que por 3 anos com valor semelhante o Bruno fica no Flamengo, fica na Gávea, 4 anos com essa quantia, a chance de fazer o último contrataço da carreira. É a última atacada do Bruno Henrique. É a última atacada. Se no Flamengo ou no Palmeiras, ele vai decidir. Eu acho que agora a coisa está bem pau a pau. Repito o que um dirigente do Palmeiras, um importante dirigente do Palmeiras me disse. O Bruno Henrique só não joga no Palmeiras se ele não quiser. Se ele não quiser, ele não vai jogar no Palmeiras. Aí eu vou completar. Diga, Zinho, desculpa. Não, eu vou completar a sua frase. Como é que é a sua frase? Ele só não joga... Aquele companheiro, meu amigo e seu, que disse o seguinte, ele só não joga no Palmeiras se ele não quiser. Aí eu vou completar. Ele só não joga no Flamengo se o Bruno só não joga no Flamengo se o Flamengo não quiser. É exatamente isso. Isso. Ou seja, eu continuo achando que ele troca 3 por 4 sim. Pelo ambiente, enfim, já está lá, já conhece todo mundo. Um ano de 2,2, Mauro? Um ano de 2,2 é bom pensar, porque ele vai ter 37. São quase 30 milhões, é isso? Não é isso, gente. Mas aí é informação mesmo, Pascoal. É informação mesmo. Eu tenho essa informação. Se o Flamengo... A proposta que o Bruno Henrique, o staff dele fez ao Flamengo, financeiramente, por mês, é menor do que ele ganharia no Palmeiras. E é menor do tempo de contrato que hoje, né, informação exclusiva do De Laurentiis, seria de 4 anos, é menor porque a dele é de 3. Ele trocaria, ficando no Flamengo, com essa proposta que ele fez ao Flamengo. Então, por isso que eu falei, ele só não joga no Flamengo se o Flamengo não quiser. Claro. Antes de você ir para o intervalo e mudar de assunto... Vamos para o Aníbal Moreno na sequência. Não precisa responder, não. Você está aqui há 20, 30 anos na ESPN, sabe? Tem uma renovação de 3 anos aqui ou de 4 numa outra emissora, pelo mesmo salário. Você vai pensar pra caramba. Vou mudar para quê? Então, vou mudar para quê? Vou me adaptar lá? Vou ser bem recebido? Tem que ser maior. Oi? Não, mas eu penso o seguinte, graças a Deus, a minha profissão, embora seja muito menos rentável do que a que o Bruno Henrique escolheu e tem talento para executar, ela é mais duradoura. O Bruno Henrique tem que resolver a vida para viver no padrão que ele, graças a Deus, conseguiu inclusive alcançar. Ele deve estar com o cofrinho vazio com esse tempo todo dele. Mas depois seca. Depois a torneirinha fecha. Tem um ali que sabe disso. Mas é o tempo do Flamengo. É o tempo do Flamengo. Ele fez o seu pezinho de meia nesse período no Flamengo. É isso aí, 3 anos e tal. E se ele quiser jogar depois, vai jogar já no outro nível mesmo, com salário menor, etc. Ou quem sabe o Flamengo, depois desses 3 anos, se ele voar, não faz o mais um para ele. Por que não? O 3 mais 1? Se ele ia jogar 4 no Palmeiras, é porque ele vai se preparar fisicamente para jogar até 37. Os caras estavam oferecendo 1 e pode virar 4. Então... Não, teria que aceitar os 3 agora. Mas assim, se ele vai jogar, vamos dizer, no Palmeiras em alto nível 3 anos, que aí pode jogar o 4º ano em alto nível, ele vai jogar 3 anos no Flamengo em alto nível, o Flamengo vai ter interesse em renovar por mais um. Tá então, nação, Palmeiras fazendo maior oferta para tirar o Bruno Henrique do Flamengo, hein? Tá de brincadeira esse Palmeiras, 4 anos de contrato e mais o aumento salarial que ele pediu pro Flamengo, né? E agora vamos ver o que vai acontecer, porque
O Bruno Henrique pediu 3 anos pro Flamengo, o Flamengo recusou, depois o Flamengo ofereceu 2 anos, mais 1 ano de renovação automática caso bata metas e objetivo do Flamengo. Agora é esperar para ver o que vai acontecer, mas meus amigos, o negócio tá quente. Nós vimos aí o debate dos comentaristas falando dos reforços de Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras aí tentando atravessar o Flamengo nas contratações, mas isso, meu amigo, vou dizer uma coisa para você, isso é uma jogada. O Palmeiras, o objetivo dele é deixar o adversário mais fraco, né? Então ele sabe que se pro Flamengo segurar o Bruno Henrique, vai ter que fazer uma oferta muito superior ou então equivalente, ou o jogador ser redutível e aceitar. Agora é esperar para ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, escreva nos comentários, deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.